Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand e eu estou aqui para conversar com você sobre o Museu da Pelada. O Museu da Pelada é um site que fala sobre a história do futebol brasileiro e do futebol internacional, mas numa proporção maior do futebol brasileiro. É um projeto concebido pelo jornalista Sérgio Pugliese, que é um jornalista bastante qualificado, além de ser um cara gente boa pra caramba demais, né? Ele é um grande jornalista, vencedor de 2 prêmios ESSO e vários colaboradores, que eu entre eles, que ajudam escrevendo textos, resenhas, fazendo entrevistas, a vídeos, a confraternizações. Enfim, se você gosta de futebol, ao ir no Museu da Pelada você vai se apaixonar pelo site, eu tenho certeza disso. Museu da Pelada, um site que você vai gostar muito. Visite www.museudapelada.com. Bom, gente, aproveitando o gancho, eu estou aí ao longo dos últimos vídeos falando sobre os melhores jogadores do Brasil ao longo dos anos, desde que eu acompanho o futebol. Eu já falei lá de 1978, que o melhor jogador do ano foi o Zenon, de 1979, que o melhor jogador do ano foi o Falcão, de 1980, o melhor jogador do ano foi o Zico, e de 1981, o melhor jogador do ano foi o Zico também. Então agora vamos falar sobre 1982. Qual seria o melhor jogador do Brasil em 1982? Bom, gente, primeiro que temos que lembrar que 1982 foi o ano da Copa do Mundo, em que o Brasil teve aquela geração fantástica que não levou o caneco, mas que encantou o mundo, né? Jogadores fantásticos, um time que jogava um futebol muito bonito, né? Não tão efetivo, mas que era plástico, que encantou o mundo, né? O melhor jogador daquela Copa do Brasil foi o Falcão. Mas o Falcão não pode ser o melhor jogador do Brasil em 82, simplesmente porque em 82 o Falcão não jogava no Brasil. Ele estava na Roma da Itália. Então já se descarte o Falcão. Também poderia se pensar aí, em 82, quem ganhou a Libertadores foi o Peñarol. E o grande craque do Peñarol era um brasileiro, o Jair, né? O Príncipe Jair, o Príncipe Jajá, lá do Internacional de Porto Alegre, tinha ido para o Peñarol. Mas pelo mesmo motivo ele não poderia ser o melhor jogador do Brasil, não jogava no Brasil, jogava num time uruguaio, o Peñarol. Então descarte-se também. Então, eu só vejo aí duas hipóteses, né, para melhor time, para melhor jogador do Brasil em 82. Uma é o Zico e outra é o Sócrates, né? O Sócrates, ele jogou muito bem o ano todo. Ele foi bem na seleção, fez uma ótima Copa do Mundo. Ele no Campeonato Brasileiro, ele fez um bom Campeonato Brasileiro, só que o Corinthians não ganhou. E depois, lá no segundo semestre, ele fez um ótimo Campeonato Paulista, foi o destaque do Campeonato Paulista, e o Corinthians foi campeão paulista, né? Então Sócrates é uma ótima possibilidade, né? E temos o Zico. O Zico, no primeiro semestre de 82, ele simplesmente arrebentou com a boca do balão. Ele jogou uma barbaridade no Campeonato Brasileiro que foi jogado naquele semestre, né? Na primeira fase, 2 vitórias espetaculares sobre o São Paulo, e ele jogando muito, depois jogando muito ao longo do campeonato inteiro. Na semifinal contra o Guarani, ele praticamente decidiu a semifinal. Depois, na final contra o Grêmio, ele decidiu no primeiro jogo no Maracanã. Se não fosse ele, o Flamengo ia perder. Ele decidiu praticamente com 6 minutos que ele tinha para empatar o jogo. Ele com 6 minutos conseguiu fazer isso. Ele decidiu o jogo em 6 minutos, a verdade é essa. Depois, na final, ele deu o passe para o Nunes fazer o gol do título no jogo final lá em Porto Alegre. Então ele arrebentou no primeiro semestre do Campeonato Brasileiro, né? E na Copa ele foi muito bem também, né? Agora, no segundo semestre, ele não é que ele tenha jogado mal, também jogou bem, mas ele não esteve à altura do que ele teve no primeiro semestre, né? Tanto na Libertadores como no Campeonato Carioca, né? Na Libertadores ele fez alguns jogos fantásticos, né?
um jogo em Buenos Aires contra o River Plate que foi muito bom, por exemplo. Mas, por exemplo, no jogo decisivo contra o Peñarol ele não teve bem, né? Como, aliás, no jogo decisivo contra a Itália, lá na Copa do Mundo, ele não teve bem no segundo tempo, né? Mas aí possivelmente, eu tenho uma hipótese que ele estava sentindo a contusão lá do jogo contra a Argentina, a entrada que ele tomou do Passarella no segundo tempo, ele estava sentindo essa contusão, né? E no Campeonato Carioca ele foi abaixo do que ele costumava ser, né? Então pode-se resumir que o primeiro semestre do Zico foi fora de série, o segundo foi um pouco abaixo do que de costume, né? Então ficamos aí entre o Zico e o Sócrates. Só que aí tem uma coisa, né? O ser campeão brasileiro tem um peso muito grande, né? E quer dizer, o Corinthians não foi campeão brasileiro e não chegou nem entre os 4 semifinalistas, e o Flamengo foi campeão brasileiro. Então aí eu fico com o Zico de novo, mesmo no segundo semestre não tendo sido na mesma qualidade do primeiro, eu fico com o Zico outra vez. Então o melhor jogador do Brasil em 1982 foi o Zico. Tricampeão 1980, 1981 e 1982. Bom, gente, de resto, convido vocês novamente, www.museudapelada.com, e tem Museu da Pelada também no Facebook, quase 150 mil adeptos. Tem Museu da Pelada no Instagram, tem Museu da Pelada no YouTube. Vem conhecer o nosso trabalho. Um abraço.